Olá, tudo bem? Eu sou Daniel Zanco, eu sou especialista em varejo, eu vivo varejo a vida inteira e eu quero compartilhar contigo uma perspectiva de para onde está indo o varejo. Vamos falar um pouquinho sobre tendência de varejo. Vamos entender um pouquinho dos movimentos e tentar olhar um pouco para frente das perspectivas do nosso segmento. O varejo é um mercado muito dinâmico. O varejo muda conforme os hábitos das pessoas mudam. Isso historicamente acontece. O hábito do consumidor muda, o varejo muda. Assim foi quando os hábitos mudaram, quando houve o surgimento das ferrovias, surgiram as lojas de departamento. Quando surgiu o hábito de andar com o seu próprio automóvel, surgiram os shopping centers nesse modelo mais de box que a gente conhece. Hoje a gente vive uma mudança drástica de comportamento com a popularização da internet e a gente vive de novo uma mudança grande de dinâmica do varejo com o e-commerce e toda essa conectividade do varejo. Então o varejo vive em constante adaptação, em constante mudança. E eu queria convidar vocês a pensar um pouquinho, a entender e tentar planejar aqui, entender comigo para onde está indo o varejo. E eu acho que tem 6 grandes movimentos de tendência do varejo. Primeiro grande movimento que eu percebo é do capitalismo consciente. Cada vez mais, seja impulsionado pelos consumidores, seja pelos próprios empresários de varejo, é uma mudança de comportamento em geral, isso é reflexo de mudança do comportamento da população como um todo. A gente percebe um jeito mais consciente de fazer, de planejar, e não é diferente no varejo. Então a gente percebe marcas fazendo produtos com tecidos mais ecológicos, a gente vê marcas desenvolvendo visual merchandising com equipamentos reutilizáveis. Então há toda uma dinâmica de capitalismo consciente, de devolver o que as marcas recebem para a sociedade. Você tem marcas como Toms, que devolve parte do que recebe dos produtos que são vendidos, dos calçados para doação. Você tem o Warby Parker, que para cada óculos que vende doa um. Tem uma série de marcas que tem uma relação de socialmente responsável. Então o capitalismo consciente é sem dúvida uma tendência que vai ficar cada vez mais forte no varejo. Você tem um outro movimento muito forte no varejo, que é de fidelidade. Não há um grande varejista que não tem investido em bons programas de fidelidade. É muito caro trazer novos clientes. Então os varejistas têm investido em cuidar muito bem da base de clientes. Então criar bons programas de fidelidade, criar relacionamento, criar programas em que eu premio a frequência, a recência dos meus consumidores é uma prática muito usual dos grandes varejistas. Tá? Isso acontece muito já no mercado americano e já está muito usual aqui no Brasil também. Faz todo sentido eu cuidar muito bem dos meus clientes. Isso faz com que eu consiga mapear o comportamento de compra, que eu consiga negociar melhor com a indústria, que eu consiga fazer ofertas customizadas para os meus consumidores, que eu consiga fazer planejamento de sortimento, que eu consiga trazer esses consumidores para dentro dentro do meu escritório, dentro da minha estrutura e planejar produto junto com eles. Faz todo sentido ter estruturas de CRM bem estabelecidas para fazer planejamento junto com os meus consumidores mais fiéis. Terceiro grande tendência, experiência de compra. Investir em lojas encantadoras, investir em lojas que seduzam os consumidores. É cada vez mais importante ter uma loja que não seja só um ponto de venda, que seja sim um ponto de relacionamento. As marcas perceberam que o ponto de venda, que a loja tem um papel muito mais do que só vender produto, que é lá que eu reforço o meu posicionamento, que é lá que eu consigo transpirar e transmitir qual que é o DNA da minha marca. Uma comunicação de revista, uma comunicação de televisão muito fria, muito pobre perto do que eu posso transmitir, do que eu posso fazer dentro da loja. Então a loja ganha um papel muito forte de ponto de relacionamento, de ponto de experiência, e investir em experiência de compra é uma tendência muito forte. Aí tem um monte de case, um monte de marca, um monte de gente investindo em lojas que interagem com o consumidor, que valorizam a marca, que fazem com que essa relação produto seja muito além do que só uma relação de compra e venda, uma relação de
tangibilizar a marca, de fazer viva essa experiência marca, consumidor, produto muito mais efervescente. Uma quarta tendência forte é tecnovarejo. Cada vez mais eu vejo tecnologia aplicada dentro do varejo, seja para melhorar a experiência de compra, seja para melhorar a eficiência operacional, mas cada vez mais eu acho que a gente vai ver tecnologia aplicada, seja com hardware, seja com software, mas cada vez eu tenho visto tecnologia e varejo ligados. Quando a gente vai para a NRF, que é a feira de varejo lá de Nova York, a gente vê uma feira muito grudada de tecnologia e varejo junto. Então, não dá mais para pensar varejo separado de tecnologia. Essas coisas estão muito grudadas e o varejo a tecnologia é um grande aliado do varejo. O varejo é um grande usuário de tecnologia. Esses dois estão muito juntos ali em busca de sucesso, em busca de gerar valor para o consumidor. Uma outra tendência forte é novos modelos de negócio. Várias marcas estão buscando criar modelos que vão além dos tradicionais. Então você tem Museum of Ice Cream que cria um modelo que não é uma loja, que é um modelo mais ligado a entretenimento. Você tem Showfield, você tem operações que criam modelos ligados à Harley RD, que criam um modelo ligado à bolsa de valores, que fraciona bens de alto valor agregado e vende frações de um carro antigo, por exemplo. Então você tem várias operações tentando criar modelos diferentes para tentar se diferenciar nesse mercado já tão saturado, já tão disputado. Então a gente vai cada vez mais ver novos modelos de varejo surgindo, tá? E por fim, talvez a sexta e mais importante tendência é a consolidação da omnicanalidade. Não dá para pensar um varejo só físico ou um varejo só digital. O consumidor hoje permeia o mundo físico e permeia o mundo digital. Essa ligação entre o físico e o digital é uma realidade. É muito difícil ter uma marca que tem um produto tão exclusivo, tão único, que condicione qual vai ser o canal que o consumidor vai comprar. Então eu preciso navegar no mundo físico, no mundo digital, e a omnicanalidade é a integração entre esse mundo físico e digital. E isso já não é mais uma tendência, já virou uma pendência, como diz um grande amigo. Já é uma coisa que varejistas precisam entregar. Poder comprar no e-commerce e retirar na loja física, ir na loja física e quando eu não acho o meu tamanho, eu poder fazer uso do estoque do e-commerce e receber na minha loja. Cada vez mais o consumidor pede essa integração entre os mundos físicos e virtuais. Tá bom? Esses foram 6 grandes movimentos que eu acho que vão definir e doutrinar os próximos anos do varejo. Alguns já acontecem com mais força, outros vão começar a aparecer daqui nos próximos anos, mas eu não tenho dúvida que vão estar na pauta de todos os grandes varejistas e cada vez mais também na pauta dos pequenos e médios varejos. Tá bom? Pensem nisso e boas vendas!